lá no livro de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, verso 36. Mateus 26, 36. Versículo 36. Vamos estar falando hoje, dos últimos momentos de Jesus antes dele ir para a cruz, Antes dele sofrer aquilo tudo que a gente já sabe que ele sofreu. Glórias a Deus. Aquele que achou, vai dando um amém aí. Amém. Enquanto a gente acha, vamos orar. Vamos estar fazendo uma oração, Aquele que já achou, aquele que não achou, continua procurando. Vamos estar fazendo uma oração para que Deus venha derramar essa noite, na minha vida, na tua vida, porque a palavra antes de chegar aí em ti passa por mim, Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Senhor, eterno Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, Pai, nos encontramos, Senhor, aqui nessa noite, Pai, sedentos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venha falar tremendamente com a Tua igreja, Pai. Usa, meu Pai, esse vaso, Senhor, que é de barro, Senhor, que é frágil, Senhor, mas que está aqui, meu Pai, disposto, meu Pai, na posição, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, no profundo, meu Pai, com cada um, Senhor. Fala aquilo, meu Pai, que a Tua igreja tem necessidade de ouvir, meu Pai, quer seja bom, quer seja mal, Senhor. Mas fala com o Teu povo, Senhor, através da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que no mundo espiritual, meu Pai, venha ser repreendido, Pai, todo contra-ataque, meu Pai, tudo que não provém do Teu Espírito, Senhor. E nós estamos aqui, meu Pai, gratos pela presença do Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor. Então, nesta noite, Senhor, fala conosco de uma maneira especial, Pai. Nessa noite, toca os nossos corações, meu Pai, com a Tua santa palavra, Senhor. E que nós venhamos a ser, meu Pai, não somente ouvintes, meu Pai, mas praticantes, Senhor, da Tua palavra, meu Pai, que liberta, que cura, que salva, Senhor. Nessa noite, Senhor, toma-nos, meu Pai, numa atmosfera, Senhor, de glória, Senhor, assim como Tu já tem feito, Pai, desde o começo do culto, Pai. E fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura, diz assim, então, a palavra do Senhor. Eu tenho como título aqui, Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, e até a morte ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro e João. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a Tua vontade. Até aqui, igreja. Glória a Deus. Então aqui nós podemos ver essa passagem que o Senhor, ele busca, em Deus, se porventura pudesse passar aquele cálice, o que seria esse cálice? A dor da crucificação, Getsemane é um lugar que quer dizer prensa de óleo. Getsemane quer dizer sofrimento. Porque quando somos prensados, quando somos apertados, quando somos espremidos, aí o Senhor extrai de nós o melhor e mais puro óleo, E o Senhor Jesus, nessa noite, escolheu esse lugar, não por um motivo qualquer. Ele escolheu esse lugar para deixar esse ensinamento. Não, um pouquinho mais de microfone.
microfone que eu estou um pouquinho... Glória a Deus, melhorou. Para deixar um ensinamento para nós, que no nosso momento de desespero, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de aflição, para onde nós temos que ir? Para um lugar de oração, para um lugar onde não vai ser confortável, não é lá na festa que tu vai conseguir sanar teu coração, não é falando pro teu vizinho, não é falando pro teu amigo, não é falando. Quando tu estiver numa situação difícil, vai para um lugar retirado, porque aqui a palavra fala, né, que ele se retirou além para orar. Se retira, vai para um lugar mais reservado para buscar no Senhor, porque é Ele que nos acalenta, é Ele que nos conforta, é Ele que coloca diante de nós aquele consolo que nós não achamos em outro lugar senão no Senhor Deus, né? Então, nesse primeiro momento, Jesus ele vai até esse lugar para expor a sua dor, porque Jesus era Deus, mas era homem, e a parte homem nesse momento temeu, né? Como nós muitas vezes tememos diante da adversidade. E aí, diante desse medo que nós sentimos, nós muitas vezes nos acovardamos e pensamos, eu quero parar, eu quero desistir, eu não quero mais continuar. E é na hora que esse medo chega na minha e na tua vida que a gente tem que se colocar nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, né? Nós temos falado muito em busca e o Senhor tem ministrado muito em cada palavra, né, que é dita aqui nesse altar, tem falado em busca. E é nesse lugar de busca que nós temos que... irmã, tu não sabe o que eu estou passando. A busca não adianta. A busca adianta, a busca resolve, a busca pode não dar o efeito imediato que tu precisa, mas a busca ela te fortalece para continuar com esperança. A busca ela te fortalece para que tu possa continuar seguindo em frente, né? Porque muitas vezes as adversidades vêm sobre nós e são muito fortes mesmo, né? São coisas que realmente é para derrubar. Só que nesse momento que nós se retiramos, como o Senhor Jesus fez, nós conseguimos um pouco mais de óleo para seguir um pouco mais à frente, para conseguir caminhar um pouquinho mais, né? E assim nós temos feito, e assim o Senhor ele tem nos dado graça, né? E ele falou para os discípulos que estavam com ele ali, né? Pediu que eles pudessem sentar ali e orar e velar com ele aquela dor. E os discípulos foram com ele, mas conseguiram ficar acordados até o final? Não conseguiram. Muitas vezes, e esse é o primeiro ensinamento que eu tiro dessa palavra, muitas vezes tu vai ter alguém contigo naquele propósito, tu vai ter alguém contigo naquela situação, só que muitas vezes por o interesse ser teu, muitas vezes por tu, pela situação ser contigo, o teu irmão vai, mas vai até um momento, quem tem que perseverar é tu. E tu não deve culpar o teu irmão e nem dizer, pô, tu não continuou. Ele continuou até onde ele conseguiu, até as forças dele. Quando tu tem alguém do teu lado em oração, orando, buscando, jejuando junto contigo, tu não pode cobrar que essa pessoa vá além contigo, porque se o propósito é teu, quem tem que ir além é tu. Quem tem que fazer é tu. Em vez de tu dizer, pô, fulano não foi comigo até o final, diz assim, ó, glória a Deus, obrigado Jesus, porque o fulano foi comigo até um pedaço do caminho. E se tu tivesse entendido, tu já estava aplaudindo e glorificando o Senhor, porque o Senhor está falando fortemente nesse lugar. Então aqui a palavra me diz, né, que a tristeza dele era tão grande, nós sabemos que teve um momento que as gotas de suor do rosto, foi nessa passagem, acho que no livro de Lucas, que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue, e cientificamente isso pode acontecer devido a um estado de sofrimento tão grande, né? Isso é algo patológico do corpo que pode acontecer de suor se tornar em sangue. E para vocês verem, ele era Deus, mas ele também era homem, e ele se afligiu tanto com isso porque ele sabia, porque a palavra de Deus nos diz que o cordeiro já estava preparado
fundação do mundo. Ele sabia, não foi surpresa, né? E ele sabia também que haveria de se cumprir aquela palavra. Só que a dor dele era tamanha, o medo, o desespero era tão grande que as gotas do suor, enquanto ele orava, e quanto mais ele orava, e quanto mais ele pedia, quanto mais ele buscava, né, mais aflito ele ficava, porque ele sabia realmente qual era a vontade do Pai, né, e o que ia acontecer. Por isso que muitas vezes, diante do pecado, diante de coisas que nós fizemos, se nós parássemos para pensar um segundo, e isso falava muito comigo enquanto eu lia essa palavra, e se nós parássemos para pensar um segundo no que Jesus passou, não somente na cruz, antes, porque isso que aconteceu com Jesus acontece, mas é raro do suor se tornar em gotas de sangue, né? Se a gente, quando fosse cometer um pecado, esses conscientes que a gente sabe que vai cometer, que comete mesmo, quando a gente for falar da vida de alguém, quando a gente for fazer algo desse tipo, não estou falando pecado grave, né? Que aqui a igreja não pode mais ter pecado grave, né, gente? Vamos conscientizar. Se nós pensássemos no que o nosso Senhor passou naquela cruz, sabe qual é o meu valor e o teu valor? Nós valemos um Cristo crucificado. Nós valemos o sacrifício sobrenatural que Jesus fez por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quando nós fizemos algo que não agrada ao Senhor, nós estamos... Isso aí eu estou dizendo, não está na Bíblia. Parece que nós estamos crucificando o Senhor de novo. Parece que nós estamos apedrejando. Parece que nós estamos cravando aquela coroa de espinho na cabeça dele. Porque está na Bíblia assim, o bispo diz. Está na Bíblia assim. Não com essas palavras, mas está, amém. Mas então está na Bíblia, né? Que quando nós pecamos ou fizemos algo errado, nós estamos... nas cartas de Paulo. Está na Bíblia sim, me lembrei. Tá, amém. Então nós devemos pensar um pouquinho mais, quando a gente for tomar uma atitude, qualquer coisa que nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós sabemos, e Ele nos convence do erro, e nós sabemos quando estamos errados, quando estamos errando e quando vamos errar. Nós deveríamos pensar um pouquinho mais nesse Cristo que se entregou dessa maneira pela minha e pela tua vida, né? Não foi algo que ele foi ali, deram uma martelada no pé dele e ele saiu andando. Não, foi tão grave, até no estudo de cristologia que a gente teve, falaram, né, bispa, sobre os sintomas físicos, né, da crucificação, o que aconteceu com ele. Imagina, a gente não ia aguentar, ninguém ia aguentar aquilo ali na primeira, porque quando ele foi ali na cruz, ele não era Deus, ele era homem. Ali ele estava vestido, né, com nossos pecados, com tudo, tanto que o rosto do Pai, né, se escondeu, se ocultou dele. O Pai virou o rosto para ele quando ele estava nessa situação. Então, isso nos leva a pensar que não vale a pena, né? Nós vivemos uma vida promíscua, uma vida errante, uma vida porque nós já conhecemos, já servimos, e nós aqui estamos no privilégio, ainda um pouquinho mais altinho, nós servimos diretamente o reino de Deus, né? E nós devíamos pensar que quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, nós estamos colocando Ele em crucificação de novo. Ele está sofrendo as dores que Ele sofreu de novo, né? Mas Ele pediu para o Senhor que passasse aquele cálice. E isso é um ensinamento. Muitas vezes nós sabemos, né, daquela cruz que nós temos que carregar. Eu tenho meu filho drogado, eu tenho minha filha prostituta, eu tenho meu irmão que é traficante. Nós sabemos que nós temos aquela cruz. Mas quando tu dobrar o teu joelho, tu ora e diz: Senhor, eu sei da minha condição, mas se tu puder passar de mim esse cálice, Senhor, se tu puder passar de mim esse sofrimento, porque o Espírito Santo, ele te consola, ele te convence e ele te ajuda, né? E nessa situação nós não devemos nos entregar, né, por desânimo, porque todos nós que temos aqui temos uma cruz para carregar. Nós estamos aqui porque é o Espírito Santo de Deus que nos traz até aqui e nos mantém aqui todos os dias.
Espírito Santo. E isso é tão intenso e verdadeiro que a prova é de que nós estamos aqui. E essa palavra, ela falou comigo do começo ao fim, porque eu passei há pouco tempo por esse jardim, né? Por essa prensa de óleo, pela tristeza de ter perdido a minha mãe, né? Eu enterrei a minha mãe no sábado, no domingo eu estava aqui no culto, chorando, descabelada, mas estava aqui. Uma semana depois eu estava aqui, teve momentos que eu pensei assim, meu Deus do céu, agora eu acho que eu não vou ter mais força, não é nem, eu pensei assim, vou largar a obra, não, nunca pensei, eu disse, eu não vou ter força, eu acho, para continuar. E sabe como é que eu vinha? Como a bispa falou, na minha pouca força, vinha chorando, vinha triste, vinha muitas vezes arrasada, às vezes a dor era tão grande que eu não conseguia falar uma palavra para o Senhor. Eu me sentava ali naquele banco e só chorava, e na minha pouca força eu dizia para o Senhor, Senhor, se possível passa de mim esse cálice da dor. E aos pouquinhos ele vai acalentando, vai abraçando, e aos pouquinhos nós vamos conseguindo dar um passo de cada vez. Muitos crentes têm se perdido por isso, porque querem correr mais rápido, né? Não é assim, é um passo de cada vez. E assim nós vamos perseverando um dia depois do outro e vamos conseguindo aos pouquinhos chegar, né, aonde o Senhor quer que nós cheguemos, né, onde foi prometido, né? E ali no capítulo 41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. O que o Senhor quis nos dizer com essa palavra, vigiai e orai, porque o espírito, ele está pronto, só que a carne, nós ainda estamos aqui antes, até que Jesus veio nos buscar, estamos nessa carne corruptível aqui, nesse negócio que não se converte, que não quer nada com nada, que não quer saber de Deus, que não quer saber de nada, né? Então, nós temos que usar essa palavra, vigiai e orai. E aqui fala exatamente nessa ordem, vigiar e orar. Vigiar, irmãos, vigiar, porque isso que aconteceu hoje, né? Antes de eu chegar aqui, eu pensei que o bispo ia me escalar, eu não entendi que ele já tinha me escalado, foi falta de vigilância. E eu perguntei pra ele no culto antes aí, bispo, tu vai me escalar ou tu já me escalou? E ele disse, não, eu vou te escalar, ainda mexeu comigo, vai ser tu que vai pregar um dia sim, um dia não. Eu fiquei tranquila, mas ainda bem que eu faço como Josué determinou, né? Meditar no livro dessa lei dia e noite. Claro que não é dia e noite, mas eu medito bastante na palavra. E quando intensifica-se a busca, né? Como se tem falado aqui nesse altar, a gente consegue entender mais dessa palavra e consegue passar melhor essa palavra adiante. Porque senão eu não ia conseguir me pregar. Porque eu não entendi que era, mas eu li, né? E eu já tenho meditado nessa palavra, porque eu me identifico muito com toda essa situação que me aconteceu. Eu disse, então é tu mesmo, né? A gente tem que viver aquilo, pregar aquilo que a gente vive. Então nós temos que vigiar, irmão, porque muitas vezes o nosso coração, ele quer fazer as coisas para o Senhor. Muitas vezes nós estamos certos que queremos fazer a obra do Senhor, que queremos estar, até aquele pecado, nós sabemos que podemos vencer, que estamos convictos e realmente convictos de que nós estamos prontos, né, para fazer a obra do Senhor, mas a carne é fraca, irmãos. Então, ao mais que nós temos que fazer é nos enchermos, como aquele louvor que a bispa cantou, Espírito, enche a minha vida, porque quanto mais cheio do Espírito Santo nós tivermos, menos lugar para a carne, né, nós vamos dar. E não adianta a gente chegar aqui na igreja, meu Deus, não era isso, mas amém. Não adianta a gente chegar aqui na igreja, né, Senhor, me enche a minha vida, me abraça, me ajuda, e daí tu sai ali na esquina e tu esquece tudo que tu falou para Deus aqui, tu esquece tudo que Deus fez por ti aqui, e tu vai pro baile, tu vai acender um cigarro, tu vai acender uma maconha. Não tô falando
né? Tem o levar, como dizia minha falecida mãe, levar na flauta o negócio. Não adianta, foi falta de vigilância. Não foi falta de vigilância, porque tu não quis, porque tu deu lugar pra carne, porque tu foi porque tu quis. E é assim que funciona. Porque tem a diferença daquele, e isso o bispo já pregou aqui, a diferença daquele que tá fraco, mas vem se arrastando, que quer, é difícil, é 30 leões até chegar dentro da igreja lá fora. E tem a diferença aquele que tá levando na flauta mesmo, que chega aqui, que não, os irmãos estão orando na hora, ficam olhando para as paredes, os irmãos estão falando, não tá dando a mínima, tá olhando pro celular. Não é isso que o Senhor quer dentro da casa dele, ele quer temor, né? Ele quer vigilância dentro da casa dele, não só dentro da casa dele, na vida, dentro, porque o lugar mais difícil para mim e para ti ser crente é dentro da nossa casa, é onde a gente vai ser provado toda hora, onde a gente vai ser apontado toda hora, mas também vou dar notícia boa, onde a gente vai ser honrado quando Deus é onde aqueles, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais uma aguinha aqui de amanhã, por gentileza. E é um lugar que quando Deus honrar, porque Deus honra, não pensa tu, Deus honra aquele que é fiel. E vai chegar um momento que Deus vai te honrar, e aqueles que te apedrejaram, que falaram que tu não ia estar nem aí, que tu tá brincando de ser crente, mas esses aí vão ter que ver, vão ter que baixar as orelhas, que Deus está na tua vida. Porque Deus é que honra. Hoje eu tô que nem o irmão Plínio, seca de sede. Glória a Deus. Então, continuando. Então, essa vigilância que nós devemos ter, porque nós temos que ter a ciência, nós temos que ter a convicção na nossa cabeça que o nosso espírito sim está pronto. Nós temos vontade de fazer a obra, nós temos vontade de obedecer, nós temos vontade de fazer tudo certo, mas a nossa carne milita contra. A nossa carne nunca vai ser a favor das coisas do espírito. E é isso que o Senhor fala quando dá essa instrução, né? Porque nós precisamos realmente buscar mais do espírito, para estar mais no espírito, para que o espírito venha dirigir a nossa vida, né? Como, vou dar um testemunho aqui. A minha filha Elisa e o Kevin, eles são namorados, né? São dois, vão casar, em nome de Jesus, né? E esse dia a Elisa disse assim pra mim: mãe, já que amanhã a Súria não vem, nós vamos ter que cuidar dela, eu posso dormir lá no Kevin? Não. Mas por quê? Sabe por quê? O meu bispo fala uma coisa: pólvora e fósforo acontece o quê? Explode. Tem que vigiar, minha filha. E ela não me disse em nenhum momento. Ela baixou a cabecinha e disse: tá certo. E não tocou mais no assunto. É esse tipo de coisa. Daí tu imagina, né? Para um casalzinho assim que está se levantando na presença de Deus, uma brecha dela, o que o diabo faz? Levanta para cima com os dois pés. Então é isso que a gente tem que vigiar. As discussões. Vamos falar, eu vou falar bem que Deus está falando, e Deus está falando, e eu vou falar exatamente como Ele está falando. Aquela discussãozinha lá dentro de casa. Eu chego na minha casa, eu olho uma coisa, eu já não gostei. E já começa. Pipipi. É brecha. Eu olho, isso eu tô falando por mim, porque eu gosto de tudo bem certinho. Às vezes eu me incomodo as gurias também, né? Mas eu tô falando, não pode fazer isso. Tu chegou em casa, tu viu que a coisa não tá, pede misericórdia pra Deus, ora, esfrega a cara assim, mas não fica discutindo por motivos banais, por motivos à toa, não fica xingando, não fica amaldiçoando. Aquele que tem criança, né? Criança é... eu sei pela Súria agora, que a Súria parece que ela engoliu um papagaio. E a Marina piorou. A Marina foi expulsa da escolinha na quarta. Ela sentou ali comigo, ela literalmente, ela engoliu um monte de papagaio, né? E tem que ter paciência e não pode perder a linha, principalmente com as crianças, né? Tudo que a gente faz é pro nosso testemunho, né? Pra gente andar reto com o Senhor. Tudo aquilo que a gente faz de errado, vai ter alguém olhando e vai ter alguém para apontar. Quer seja na nossa casa, quer seja na rua. E vou dizer, na nossa casa é pior ainda, porque daí vão dizer: ó, a crente, da onde que a crente veio? Tá louca? Então nós devemos vigiar
vigiar nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas vestes, né? Eu tenho visto assim que o Senhor ele tem trabalhado em pessoas aqui na nossa igreja nas vestes, e eu estou dando glória a Deus, né? Porque é só o Espírito Santo mesmo para convencer, né? Que a gente falar, às vezes, tá se metendo, não. Então, ora, né, pro Espírito Santo convencer aquele teu irmão, aquela tua irmã, que tu acha que não tá da forma que tu queria, né? E esse testemunho que nós temos que dar na nossa casa, na nossa igreja, isso é vigilância, né? É vigilância a maneira que tu fala com teu irmão, porque por muitas vezes tu chega, nem sempre a gente chega bem, né? Às vezes a gente chega do trabalho cansado, chega em casa de um dia atribulado, com nossos problemas, aí chega a paz, irmão. Nosso irmão não tem culpa dos nossos problemas. O nosso irmão não tem por que ficar vendo a nossa cara feia. Claro, tem vezes que a gente chega, mas daí tu já chega na casa de Deus e diz: ah, Senhor, tira de mim, Senhor, essa ira, tira essa raiva, né? Porque nós temos que estar em comunhão. Eu fiquei tão feliz com os corinhos de fogo. Fazia tempo que eu não vi os corinhos de fogo assim, da gente se alegrar na presença do Senhor, né? Com esses corinhos que são tão abençoados, e isso já serve pra gente se alegrar, né, na presença de Deus e se alegrar diante de mais um dia, né, nós estamos na presença dele. Então, irmãos, vigiai e orai. Vigiai principalmente. Cuida o que tu fala, o que tu faz, o que tu pretende fazer, porque o mundo aí fora tá todinho te olhando, tá todo mundo que te conhece tá esperando uma brechinha só pra falar: olha lá, eu falei. Então vigia, irmão, vigia, porque é importante a gente dar bom testemunho, né? E sermos conhecidos como obreiros sem o Senhor ter aquilo que nos repreender, né? Sermos obreiros dispostos, né? Bem sóbrios na presença do Senhor. E quando eu digo sóbrio, não é para ser uma múmia, assim, ó. Sóbrio é ter um bom caráter, né? Ser bem... Fugiu. Me deu beijo, mas enfim. É isso. Temos que ser bons obreiros na presença do Senhor. E ali no 42 diz assim, ó. Então vocês entenderam o fechamento desse versículo. Vigia e ora. Vigia, porque o Espírito está pronto, o Espírito quer, mas a carne que ele dá conta, né? E nós só conseguimos isso em oração, né? Em busca. E quanto mais nós buscamos, mais convencidos nós somos, né, do caminho. Porque aquele que diz: ah, eu falo com Deus, não fala comigo. Tá, tem o silêncio de Deus, mas tirando isso, se Deus não fala contigo é porque tu não está ouvindo a voz dele. Porque ele fala assim, ele fala nos mínimos detalhes com a tua pessoa. E ele fala assim, é só no momento que tu te direciona a ele, tu clama, ele vai te responder de alguma forma. O negócio é tu que tem que estar ligado na visão para poder entender o que Deus quer falar contigo, né? Amém? A igreja está entendendo direitinho? Amém. Então, lá no capítulo 42. E da segunda vez orou dizendo: meu pai, se este não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E isso falou comigo, e eu vou passar para a igreja agora, sobre aceitar a vontade de Deus, né, para nossas vidas. Eu fiquei bem triste, assim, que o meu filho ele foi embora, né? Meu filho e a menor, eles foram embora. Não estão mais morando comigo. E eu fiquei pensando assim: ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria, sabe, eu não queria que eles fossem agora. Ah, porque na verdade eu não queria que eles fossem nunca, mas enfim, tá. Só que daí o Senhor, ele começou a falar comigo: filha, tu não colocou na minha mão, tu não pediu para que eu resolvesse, para que eu trabalhasse, então deixa que eu tô fazendo isso. Não é do jeito que a gente quer. Por mais que isso nos doa, por mais que isso nos faça pensar, né? Ah, Deus não está fazendo. Não é porque não é do meu jeito que Deus não está fazendo. Eu creio que lá do jeito que eles estão agora, lá Deus está operando talvez muito mais na vida deles do que se estivesse debaixo da minha saia lá em casa, né? Então eu creio assim, ó, que se não puder passar de mim,
né? Esse cálice, que seja feita a tua vontade, que nós possamos começar a entender e aceitar a vontade de Deus para nossas vidas, que nós possamos a interpretar aquilo que Deus quer e que nós não venhamos a estar em rebeldia. Se não for do jeito que eu quero, eu nem quero, né? Deus é que sabe o jeito que vai trabalhar na minha e na tua vida. Deus é que sabe o que Ele vai fazer na minha e na tua vida, né? E muitas vezes nós não queremos aceitar, porque não é do nosso jeito. Isso é, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que o meu e o teu orgulho. O nosso ego falando mais alto. O nosso ego dizendo que tem que ser do meu jeito. É do jeito que eu quero, porque é assim. Não, não é assim. É do jeito que Deus achar que tem que ser para mim e para a tua vida. Aquele filho que ainda não se libertou, não é porque tu não está vendo que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando na libertação dele. Deus está levando ele para a prensa de óleo, para que ele venha clamar. Porque a libertação de uma pessoa só acontece se a pessoa quiser se libertar. E daí Deus dá um jeitinho da pessoa querer, entendeu? Daí se leva de cadeira de roda, só com o tronco, sem os braços, não interessa, né? Mas ele leva até o momento que a pessoa queira se libertar. Já que não pode ser do meu jeito, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feito do jeito que tu preparou para mim, né? E isso é bem difícil, e realmente é bem difícil para nós entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então vamos parar de estar ensinando Deus a trabalhar na nossa vida. Vamos parar de dizer, Deus tem que ser assim. Deus, eu sou tua serva, eu quero que seja assim. Não. Deus não trabalha assim, sob pressão. Ele tem a hora e o momento certo e correto para todas as coisas. E ele foi 3 vezes, né? Ver se os discípulos estavam acordados e eles estavam dormindo. E ele ali se entristeceu muito. Mas também ele sabia, né, que aquilo era necessário, né? E logo em seguida já chegou o momento que o traidor já havia entregue ele, né? Mas enquanto ele estava naquele momento de oração, enquanto ele estava naquele momento com aqueles 3 escolhidos ali, e nós somos assim na nossa vida, nós temos ao nosso redor pessoas que são escolhidas e são separadas e são selecionadas por Deus pra gente ter na nossa volta, pra gente ter, pra segurar nossa mão, né? Como o bispo sempre fala lá do Moisés, ele tinha Arão e Ur, né? Pra segurar os braços dele pra cima enquanto o povo batalhava. E nós somos assim também. Deus seleciona pessoas para estar na nossa vida. Deus seleciona pessoas que vão caminhar na mesma visão que a gente, que não vão caminhar, que não vão nos levar para o lado contrário da vontade de Deus para nossas vidas, mas muito pelo contrário, vão nos chamar a atenção, né? Muitas vezes quando nós estivermos errados, quando nós estivermos tomando um passo, uma decisão errada, às vezes não é nem por rebeldia, é por falta de visão. Muitas vezes nós caminhamos para o lado errado por falta de visão, por falta de vigilância, né? Com as coisas do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos deixa esse ensinamento de que é preciso, né? Se retirar, é preciso buscar, é preciso saber que a vontade do Senhor para nossas vidas é muito maior e melhor do que a nossa vontade, e que nós devemos saber que nós temos que interpretar a voz do Senhor, que nós devemos simplesmente acatar quando o Senhor nos dá uma direção, porque a gente diz que o Senhor, se Deus não me deu uma direção, Ele te deu uma direção, tu que não quis ir na direção que Deus te deu. Ele te deu uma diretriz, filho, faz isso, faz aquilo, tu que não foi, porque tu não quis, sabe por quê? Porque tu quer ir conforme a tua vontade, não conforme a vontade de Deus. E aí daí tu chega ali na frente, tu te estrepa, tu te quebra todo, tu diz, Deus não estava comigo. Sim, Deus não estava nesse negócio, Deus não mandou tu ir por esse lado, não mandou tu ir por esse caminho, tu foi o que tu quis. E a vontade do Senhor, ela sempre vai ser a melhor em nossas vidas, né? Então
Então, ali no 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, que é chegada a hora do Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Tem um momento que vai ser crucial na nossa vida. Nós vamos passar por aquela situação. Aqui a situação que Jesus passou foi a crucificação. Eu é uma situação, tu é outra situação. Tem momentos que nós vamos ter que dar de cara com aquilo. É para a morte? Jesus morreu, né? Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E nós, muitas vezes, quando pensamos que a situação que nos encontra é para a morte, agora deu, é o fim. Não, não é o fim. É para te tornar mais forte. É para te mostrar que tu é capaz de passar por aquela situação e sair daquela situação mais forte do que tu entrou. Porque quando eu perdi a minha mãe, eu pensava por muitos momentos, e Deus falou comigo aqui, para vocês verem como Deus fala na boca dos seus ainda. Eu tava, a missionária Jaqueline aqui fez aquela roda, tudo, e eu tava esperando da boca dela uma palavra de Deus, e nisso me veio a bispa com os olhinhos fechados, marchando, botou a mão no meu coração assim, e falou para mim exatamente as palavras que eu tinha falado com Deus. Mas ela da casa, ela sabe o que tu tá passando. Sim, ela da casa, ela sabe o que eu tô passando, mas ela sabia o que eu tinha falado com Deus? Ele falou exatamente: filha, não pensa que tu não vai conseguir, porque é muita coisa pra ti. Por que ela se foi tão rápido? Por que ela se foi tão cedo? Por que aconteceu? Sabe, falou palavras que eu tinha falado pra Deus, né? E eu esperava da boca da outra irmã, né? E Deus usou justamente a bispa pra falar aquilo comigo, que eu caí de joelhos em lágrimas e glorifiquei a Deus, porque Ele estava vendo, né, o meu... E a partir daquele dia, por isso que esse dia eu estava pregando, eu não sei, não, para a missionária Isabel, estava pregando, né, que tu cai pra quê? Pra sair da mesma forma, quando tu cai no chão, que amanhã tá lá no boteco. Aquele dia eu caí de joelhos diante do Senhor e eu levantei outra pessoa, e até hoje eu não senti mais aquela dor assim, de cortar o coração no meio, assim, uma dor que só quem perdeu sabe, que não tem nem como explicar, né? Quem tem a sua mãezinha do lado não sabe, só quem já perdeu. E ele falou pra mim que naquele dia ele estava me curando, e sim, ele me curou. Eu sinto saudade, sim. Eu posso olhar um vídeo dela, eu posso olhar uma foto dela, até me derreto assim um pouco, porque eu já sou chorona mesmo, mas não é aquela dor assim de tu pensar: Deus vem, me arrebata, me leva, que eu quero sumir, que eu quero dormir, não acordar mais. Não é assim, porque o Senhor, Ele nos dá a condição. E aquela situação que a gente acha que é pra morte, tu vê o teu filho naquela situação que tu não queria ver, tu vê o teu esposo naquela situação. Claro, se tu pensar assim, ó, tá assim, vai ficar assim, não posso fazer mais nada. Não pode. Tu tem esses teus dois joelhos bem abençoados, tu tem esse Deus que pode tudo e todas as coisas, e tu tem a vontade de ver aquele milagre acontecer. Tu tem a vontade de perseverar. Aleluia. Tu tem a vontade de ver aquele milagre acontecer. Muitas vezes Deus não vai fazer na hora que tu quiser, vai te levar, agora vai melhorar, vai piorar. E muitas vezes vai piorar muito mais, vai piorar de uma maneira que tu vai pensar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas é o Senhor trabalhando, porque Ele não vai tocar, Ele não vai permitir que a morte toque num dos seus, por amor a ti, porque tu tá aqui na casa de Deus, tu tá buscando, tu é servo, tu é fiel. Por isso a importância da fidelidade com Deus. Não é só um culto, não é só um dia de oração, é a tua fidelidade com Deus que tu serve. Na tua casa, tira aquilo que é da Babilônia, arranca tudo que não é, que te lembra o Egito, que te lembra lá atrás. Tira, tu é nova criatura, tu é nova criatura em Jesus Cristo. Então tira. Se tu tem um problema, não deixa entrar aquela cervejinha. Se tu tem um problema com vício, não te mistura com pessoas que são usuárias, não te mistura. Não quero ser melhor que os outros, não é questão de ser melhor que os outros. Eles
podem te influenciar, porque tu ainda tem essa fraqueza. Se tu não consegue parar de fazer uma fofoca, se tu não consegue parar de falar mal da vida dos outros, não te junta com quem fala mal da vida dos outros, que vai dar fofoca. Isso é uma coisa assim admirável da irmã Sandra. Eu amo a irmã Sandra, como você sabe, todo mundo ama a irmã Sandra aqui, né? Ela é uma pessoa que, se tu ir falar da vida de alguém pra ela, tu vai perder a viagem, porque ela é que nem Tramontina, corte rápido, ela não te deixa nem tu falar. Ela diz: vamos orar, né, minha irmã? E é assim, bababá, e não tem. E se tu sabe que tu, porventura, tu vai pecar em alguma coisa, vigia, meu irmão, vigia. Não deixa o pecado entrar em ti, porque depois a culpa é triste, a culpa é terrível. Depois tu fica, e aí onde tu enfraquece. Tu não enfraquece porque tu tá fraco por causa dos problemas. O bispo pregou isso aqui. Tu enfraquece porque a tua consciência te acusa e tu não consegue dar mais um passo. Só que se tu vigiar e orar e buscar no Senhor e buscar daquela forma, com o coração, não 3 minutos de oração: Senhor, eterno Deus, soberano, magnífico Pai, eu te peço, me ajuda. Não é essa busca, é buscar com verdade, é buscar. E eu não estou falando buscar em palavras eloquentes, eu estou falando em buscar com o teu coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Não tenho que falar para Deus: se ajoelha ali num louvor. Isso já me salvou do fundo do poço quantas vezes. Liga um louvor, te ajoelha, nem que tu não consiga dizer uma palavra, nem que o teu desejo seja só chorar. Chora na presença de Deus. Nem que tu não consiga, nem tenha lágrimas mais para chorar. Fica ali: Deus, eu estou aqui que nem um saco de batata, mas eu estou aqui diante de ti. E deixa aquele louvor falar contigo. Te coloca na presença do Senhor. Busca o Senhor da forma que der. Ora, jejua, fala com Deus, fala de Deus, as coisas de Deus. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook estão te sugando. Pode querer me dizer que não, estão me sugando. Sabe o que tu faz? Eu não vou dizer desinstala, mas eu, no meu caso, eu estou quase desinstalando mesmo. Porque tu vai olhar assim uma publicação, tu vê que tu passou 1 hora ali rodando aquilo ali para cima e para baixo, e isso não agrada a Deus. Esse tempo que tu tá, não é que tu esteja vendo coisas depravadas, não é isso. Esse tempo que tu tá perdendo ali vendo essas coisas seculares, tu podia estar dizimando ao Senhor. Tu podia estar escutando uma pregação da Gabriela Lopes, tu podia estar escutando um louvor, qualquer coisa. Então, nessa noite o Senhor fala dessa maneira simples: sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai de tudo isso, porque esse reino que nos abraçou é esse reino desse Jesus que foi parar nessa cruz, que sofreu, que morreu por mim e por ti. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já fez, já está tudo feito. Ele morreu por nós. Então nós temos que glorificar o Senhor, não somente aqui na igreja. Senhor, ergo minhas mãos. Nós temos que glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso caminhar, com o nosso viver. Por mais que seja difícil, nós temos que querer. Nessa noite, nós temos que entender que nós precisamos querer. Não é o que o bispo fala, o que eu falo, o que a bispa fala. É o que o Espírito Santo de Deus fala. Nós precisamos querer essa comunhão, querer esse reino que é um reino eterno, querer esse lugar que é esse lugar que foi preparado por nós, para nós, por esse Jesus que nesse momento passou por tudo isso e que foi crucificado. Nós servimos a um reino, que é o reino de Deus, e que não é algo esporádico, é algo real, é algo que nós vamos ver, que nós precisamos nos achegar cada dia mais a Ele. Chega, igreja, chega de estar com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Chega de estar se entregando aos vícios, chega de estar se entregando à pornografia, estar se entregando à fofoca, seja lá o que for, que não agrada o Senhor. Já não há mais tempo.
O tempo agora é de comunhão com o Senhor, o tempo agora é de vigilância com o Senhor, né? E nós temos visto aqui na nossa igreja muitas pessoas se esforçando, dando o seu máximo, e estamos vendo muitas pessoas também que não estão nem aí no pastel, sabe? Nós precisamos dessa concordância, nós precisamos dessa comunhão. Cada um é importante, cada um é importante. E esse Jesus que morreu por mim e por ti, ele não se agrada quando ele vê, porque ele vê. Ele vê tudo que a gente faz a cada momento. Ele vê tudo e ele fica triste. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece diante a coisas que nós poderíamos evitar e não evitamos. Porque muitas vezes nós pecamos sabendo que estamos pecando e somos tão hipócritas, mas tão hipócritas diante de Deus, que dizemos assim, ó, as misericórdias do Senhor se renovam até amanhã, eu vou pedir perdão e ele vai me perdoar. E isso para nós já não está combinando mais com o patamar espiritual que cada um de nós estamos aqui. Porque não tem ninguém, nem nenezinho na fé aqui, gatinhando na fé. Nós temos a irmã que deu entrada hoje, né? E que nós ficamos muito contentes, muito felizes pela entrada da irmã. E isso é fruto daqueles remanescentes, daqueles 300 que a bispa fala, que estão aqui, ó, de joelho, clamando por sangue. Nós temos que entender que é muito mais do que crente pregando para crente. É sair aí fora e buscar aquele que está necessitado, é buscar aquele que está perdido, aquele que está precisando, e trazer para esse reino a qual Jesus fez para nós, né? O reino dos céus, ele só vai entrar nesse lugar abençoado aquele que tiver com as mãos e as vestes limpas diante do Senhor. Pecado não vai entrar no céu, dúvida não vai entrar no céu, sabe? E nós temos que entender que se pra gente entrar no céu, nós vamos ter que tomar uma decisão de querer servir a esse Jesus que morreu por nós com verdade, servir esse reino com verdade, com disposição, né? E hoje, antes de chegar aqui, eu já tive mais um ensinamento, porque eu ia ficar em casa, como não ia ser eu que ia pregar, eu ia ficar em casa, só que ia ser eu. E na minha cabeça não ia, porque eu entendi que o bispo ia antes. E isso foi uma coisa muito... E eu fiquei sentada na minha cama com os cabelos desse tamanho, o pijamão lá no joelho, pensando, meu Deus, e agora? Eu disse, não, diabo, comigo não, violão. Botei minhas botinas e ó, porque eu pensei, a falta que faz. Aquele dia, na quarta-feira, faltaram alguns obreiros. Meu Deus, eu fiquei quase chorando aqui, porque eu não sabia o que eu fazia. Uma pessoa faz falta, isso a gente já conversou, né? A gente já falou sobre isso. E eu dei glória a Deus, né, por ter tido essa atitude levantado da cama. Se eu falar pra vocês que eu tava com uma dor de cabeça, que eu não conseguia nem abrir os olhos. Ontem eu cheguei assim, a Érica tava lá em casa, ela viu. Eu não conseguia nem abrir os olhos. Quando eu cheguei e sentei naquele banco ali, tu sabe que aos pouquinhos eu não tô com uma dor de cabeça mais. Saiu e pode glorificar o Senhor, porque isso foi Deus. Com certeza, porque era uma dor. Bom, quando você comecei óculos, eu não tava nem botando óculos, porque apertava, porque eu pensei que era uma pressão. E eu não consegui nem comer. Olha o dragãozinho aqui pra nem comer. Você sabe, né, que a coisa tá feia. Mas eu glorifico a esse Deus, né, que levanta, que usa os que não são, né, pra... Não é isso, para aí. O Senhor, Ele... Ajuda aí, pessoal. Usa os que não são para confundir os que são. Usa os que não são para confundir os que são. Falando o nosso irmão Marcos ali, né? Então, eu glorifico a Deus, né, por ter conseguido vencer esse obstáculo. Daí imagina se eu fico em casa e a igreja ia ficar sem ouvir uma palavra. Não ia, porque Deus ia levantar outro vaso e ia botar aqui, outro vaso e ia pregar. Só que aquilo que Deus deu na tua mão para fazer, é na tua mão para fazer. Glória a Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor falou com cada um. Eu creio que Deus falou com cada um nessa noite, através dessa palavra, vigia. Busca abrigo das pessoas que
e observa a lei do Senhor sempre. Faz as coisas que agradam a Ele. Até que o Espírito Santo de Deus ministrou, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu estou fazendo uma oração para a igreja também. Posso orar? Gostaria de estar fazendo uma oração. Posso? Para a igreja, amém? A igreja se coloca de pé. Senhor, eterno Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Pai, foi pregada, Senhor, da maneira que Te apraz, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu Te peço, meu Pai, que Tu venha com o Teu Espírito, Senhor, convencer, meu Pai, aquele que está com dúvida, Senhor, aquele, meu Pai, que está, meu Pai, desanimado, Senhor, aquele que está, meu Pai, sem saber, meu Pai, que direção tomar. Abre os olhos dos ouvidos, meu Pai, dos Teus filhinhos, Senhor, e nessa noite, Pai, convence, Senhor, a cada um, Senhor, daquilo, meu Pai, daquele propósito que Tu tem, meu Pai, em cada vida. Nessa noite eu peço, Senhor, que Tu toque, Senhor, no íntimo, no profundo de cada um, meu Pai. E o que eu não consegui falar, Pai, que o Teu Santo Espírito continue ministrando, meu Pai, em cada coração, meu Pai. Que nós saiamos daqui, meu Pai, um pouco mais cheios de Ti nessa noite, Senhor. E que nessa noite o Teu Espírito, Pai, venha pairar, meu Pai, neste lugar, meu Pai, e venha, meu Pai, convencer, meu Pai, que venha, meu Pai, cativar, meu Pai, que venha, meu Pai, trazer rendido, meu Pai, ao Teu propósito a cada um, Senhor. Eu Te peço, Senhor, vá de encontro, Senhor, a cada um, meu Pai, que tem buscado por sua família, meu Pai, que tem buscado por alguém, Senhor. Eu Te peço, Senhor, fortalece essa pessoa, meu Pai, ajuda, meu Pai, que não venha desanimar, que não venha desmerecer, meu Pai, mas que venha estar firme, Pai, diante de Ti, mesmo que com pouca força, Senhor, porque Tu, Senhor, tem sido a nossa fortaleza, Pai. Tu tem sido, Pai, a força que tem nos movido a continuar caminhando, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, pela presença do Teu Santo Espírito, Pai, e Te agradecemos porque até aqui, Pai, Tu tem nos sustentado. Em nome de Jesus, amém.